Olá, queridos amigos. Uma vez mais estamos aqui juntos para compartilhar momentos de reflexão, de prece, de paz. E como sempre, antes de começar as nossas tarefas, fazemos uma breve leitura do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje será do capítulo 11, A Fé e a Caridade, por um Espírito Protetor. E ele diz assim, no item 13: Eu disse recentemente, meus queridos filhos, que a caridade sem fé não basta para manter entre os homens uma ordem social capaz de torná-los felizes. Deveria ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Na verdade, poderão encontrar impulsos generosos até mesmo entre as pessoas sem religião. Mas a caridade verdadeira, aquela que se pratica com a renúncia constante nos interesses egoístas, somente a fé poderá inspirar. Somente ela nos dá condições de carregar com coragem e persistência a cruz desta vida. Meus filhos, é em vão que o homem ávido de prazeres tenta se iludir quanto ao seu destino aqui na terra, achando que deve ocupar-se apenas da sua felicidade. Deus criou o homem com a certeza de que ele será feliz na eternidade. Por isso, a vida terrena deve servir unicamente para o seu aperfeiçoamento moral. Esse aperfeiçoamento se consegue mais facilmente com o auxílio do corpo físico e das exigências do mundo material. As dificuldades comuns da vida, a diversidade dos gostos, das tendências, das necessidades, tudo isso constitui um meio para que se aperfeiçoem exercitando a caridade, apenas à custa de concessões e sacrifícios é que poderão manter a harmonia entre elementos tão diversos. E pensando um pouco na fé, na caridade, em tudo aquilo que a gente pode fazer para melhorar a nossa vida e a vida de alguém que esteja próximo, pelo menos, vamos convidar a todos para que juntos elevemos o nosso pensamento a Deus, a nosso Pai. Senhor, estamos aqui reunidos em Teu nome, com a convicção certa e firme de que Tua companhia, de que o Teu amor infinito nos abraça, nos acolhe. Estamos certos de que Tu envias neste momento uma legião de amigos desse plano espiritual tão maravilhoso para nos abraçar, para encher e para preencher todos esses vazios que porventura existam em nossa vida. Que esta doutrina de amor que um dia Tu enviaste à Terra e que hoje faz parte do nosso dia a dia e que com muito esforço tentamos praticá-la em nossas vidas, se faz presente hoje uma vez mais através de uma explanação, de uma palestra. E para quem tem hoje a responsabilidade de transmitir um pouco dessas ideias, desses pensamentos, queremos pedir a Tua proteção especial, para que cada palavra, para que cada pensamento possa ficar nos nossos corações, para que tenhamos cada vez mais a certeza da Tua presença em nossas vidas, da presença do Mestre Jesus em cada um dos nossos passos. Que assim seja, Senhor. Olá, amigos. É com alegria que aceitamos o convite para refletir sobre os sinais dos tempos, tema que está no capítulo 18 da Gênesis. E nós iniciamos nos perguntando assim, como a gente definiria esses sinais? E a nossa compreensão nos leva ao seguinte entendimento, né? Que sinais são circunstâncias, são episódios que caracterizam uma época.
E a história da humanidade, ela tem muitos sinais, né? Tem muitas marcas, como os desastres naturais que alteraram a geografia, o relevo, o desenvolvimento intelectual do homem com a descoberta do fogo, a invenção da roda, descobertas importantes na área da saúde, as vacinas foram revolucionárias no trato da saúde pública. Também são sinais de mudança, atitudes humanitárias, aquelas que salvam vidas, que buscam manter a dignidade, que lutam por direitos. Também são sinais, grandes eventos na humanidade, como as 3 revelações divinas: Moisés, Jesus e Kardec. Moisés, quando nos apresenta uma relação do homem com Deus baseada na justiça, porque Moisés nos apresenta um Deus único, um Deus soberano, mas um Deus justo. Jesus, ele já traz para nós um Deus justo, mas um Deus de amor, um Pai amoroso, um Pai misericordioso, que perdoa o pecador e que pede apenas que a gente pratique o amor. E o Espiritismo, que vem confirmar essas 3 manifestações da relação do homem, essas 2 manifestações da relação do homem com Deus, em Moisés e em Jesus, e vem explicar as leis da natureza. O Espiritismo é uma ciência de observação, uma doutrina filosófica com impactos morais, e como ciência prática, ela consiste na relação que se estabelece entre o mundo material e o mundo espiritual. Como filosofia, então, ela responde a questões como quem somos, de onde viemos, para onde vamos, e a compreensão sobre essas relações, ela traz consequências morais. E essas consequências morais contribuem para a transformação do homem e, consequentemente, da humanidade. O tema de hoje está no capítulo 18 da Gênese, e a Gênese é uma obra datada de 1868, então século XIX. É a 5ª obra do Pentateuco Espírita e ela aborda temas como a formação dos mundos, a criação dos seres, explica os milagres à luz da doutrina, os milagres de Jesus, à luz da doutrina, e também esclarece sobre previsões de coisas futuras, pressentimentos e coisas afins. E quando lá no capítulo 18 fala de os tempos são chegados, falando dos sinais dos tempos, nós vamos ler que são chegados os tempos marcados por Deus, que vão ocorrer grandes acontecimentos para a regeneração da humanidade. E fazem mais de 150 anos da publicação dessa obra. Alguns podem achar que são necessários, esses presságios, que esses presságios provocam o homem a se manter fiéis numa fé. Tem alguns que podem achar esses presságios sem fundamento, ou que existe algo de sobrenatural por acontecer, como se as leis da natureza fossem entrar num colapso como sinais dos tempos. A doutrina espírita, ela nos ajuda a compreender essas transformações como necessárias, pois que pela lógica da verdade, a doutrina espírita, ela apresenta uma harmonia entre as coisas, afastando assim a ideia de que Deus é caprichoso, é tendencioso, é injusto, porque vai fazer com que as coisas um dia cheguem ao fim. Tudo que existe, segundo a doutrina espírita, está ligado
às leis divinas, está submetido às leis divinas. E o progresso é uma lei de Deus, é uma lei natural. O que Kardec explica é que a época está marcada pela realização de certas coisas. É porque essas coisas têm uma razão de ser na marcha do conjunto, na marcha da humanidade. O nosso globo, então, com tudo que existe, e como todos os outros corpos celestes, tudo que existe no universo, ele está sempre em mudança. E o nosso globo, ele progride física e moralmente. Fisicamente, pela transformação dos elementos que o compõem, e moralmente, pela depuração dos espíritos encarnados que o povoam. E esses dois tipos de progresso, eles seguem paralelamente, uma vez que a perfeição da habitação está relacionada com a perfeição do seu habitante. Ou seja, quanto mais evoluído e depurado o homem, mais evoluído e depurado o ambiente onde ele se encontra. Então, assim como o planeta sofreu e sofre transformações constatadas pela ciência, as transformações se tornaram e tornam o planeta progressivamente mais habitável com relação aos espíritos mais aperfeiçoados. Então, moralmente, a humanidade realiza a marcha do progresso pelo desenvolvimento da inteligência, do senso moral, do abrandamento dos costumes. O desenvolvimento da inteligência são as melhorias produzidas no orbe pelas forças materiais, pelo progresso material. Então, é a melhoria na habitação, no transporte, no saneamento das regiões insalubres, são as comunicações mais fáceis, as terras que se tornam mais produtivas. Quanto ao desenvolvimento moral, esse desenvolvimento está vinculado aos valores, aos princípios, às regras para o convívio coletivo e a compreensão do que é certo e errado a partir desses valores e princípios. O andamento dos costumes, ou o abrandamento dos costumes, se refere à temperança, à sensibilização, à moderação nas relações. Isso não significa ser cordato e aceitar tudo, mas ser compreensivo e respeitar a caminhada dos outros. É o desenvolvimento do senso moral e pelo abrandamento dos costumes que a humanidade chegará um dia à verdadeira fraternidade. Lá no item 2 nós vamos ler que esse duplo progresso, o progresso físico e o moral, eles se realizam tanto lenta quanto bruscamente. Lenta, gradual ou insensível é aquela mudança que nós praticamente não percebemos. Ela está acontecendo, mas nós não nos apercebemos dela. Ela só vai ficar evidente, essa mudança só vai aparecer quando nós fazemos estudos, quando nós fazemos observações e relacionamos o passado ao presente e percebemos a evolução ocorrida. Percebemos que já não somos mais como éramos. Né? Já as mudanças bruscas são aquelas cujo movimento é muito rápido. O movimento de ascensão é muito rápido e isso impacta a humanidade como um todo. Esses movimentos eles estão subordinados, sim, nos detalhes, pelo livre arbítrio, né, dos homens e de uma maneira fatal, assim, no conjunto, porque estão submetidos às leis divinas que são imutáveis. Então, o progresso vai acontecer independente da nossa vontade ou não. Mais cedo ou mais tarde, mas ele vai acontecer. Então, esse movimento progressivo, algumas vezes ele é parcial, né?
E ele fica limitado a um grupo específico, uma raça, uma nação, e por vezes ele é geral, ele mobiliza a humanidade como um todo, como a situação que a gente está vivendo, que não deixa de ser um sinal para a humanidade. E quando esses movimentos ocorrem? Esses movimentos ocorrem quando a humanidade está preparada, está madura para sair de uma situação, passando para outra, para subir um degrau, né? E aí se diz que são chegados os tempos, que são os sinais dos tempos. E eles são inevitáveis, assim como inevitável é a floração na primavera, assim como é inevitável a maturação do fruto na época da colheita. E apesar dessas transformações serem inevitáveis em decorrência da lei divina, isso não significa que nós estejamos abandonados à própria sorte, sem direção. Não significa que Deus é indiferente ao que acontece com seus filhos. Deus, inteligência suprema, é inteligência eterna e constante, Ele está em todos os seres. E Ele vela por todos os seres da criação, Ele vela por todos os seus filhos. E todos nós fazemos parte disso, fazemos parte desse movimento, fazemos parte da criação. Nós temos uma tarefa a cumprir, nós somos ativos, somos partícipes nessa transformação do orbe. Nós estamos aqui para progredir e a nossa tarefa, a nossa missão é atuar em nós mesmos, é realizar a nossa transformação interior para atuar positivamente no mundo. É traduzir em obras os aprendizados que trazemos das nossas vivências, é transformar em atitudes, em força espiritual, a centelha divina que habita em nós. Existe uma quantidade incomensurável, assim, inimaginável de mecanismos de inteligência no universo. E mesmo assim, o universo mantém a sua unidade, né? E essa unidade ela é mantida por uma força superior que é Deus. É essa potência reguladora que mantém tudo em movimento, que mantém tudo funcionando em perfeita ordem, mesmo que muitas vezes na nossa percepção a gente esteja vivendo num caos. Deus tem tudo sob controle, mesmo que a nossa percepção diga que não está nada bem. É que a nossa percepção ela é limitada. Nós não conseguimos abranger o todo. Nós não conseguimos abarcar o todo. Por isso que as situações parecem para nós irregulares, desafiadoras, desarmonizadas. Mas se nós tivéssemos a condição de enxergar o todo, a gente perceberia que apesar da situação que nós estamos vivendo ser quase que um caos, porque é essa a sensação que a gente tem, na verdade existe uma harmonia no todo. Porque Deus está no controle e sabe o que está acontecendo. Por vezes a gente fica assim, meu Deus, quanta desigualdade, né? Parece que não tem coerência. Como é que pode Deus permitir que um ser tão minúsculo possa produzir tanto prejuízo? Prejuízos para a saúde pública, prejuízos para a sociedade. Como pode Deus ser tão justo e permitir que pessoas morram sem atendimento, sem assistência adequada? Como pode Deus permitir que a humanidade de tempos em tempos seja acometida por fúrias da natureza que lhe cause tanta destruição? Pode permitir que vidas sejam dizimadas por catástrofes? O espírita, aquele que se dedica a estudar,
aprofundar em seu conhecimento, que se dedica a melhorar a interpretação dos fatos, ele sabe que Deus não criou o mal. Ele sabe que Deus é a suprema inteligência, é o Criador de tudo. Que o que nós estamos vivenciando faz parte de um processo educativo decorrente dos nossos acertos e erros, e que existe a necessidade de experienciarmos a comoção, essa sensação de impotência. É porque esse aprendizado ele é imperioso para todos. E embora seja imperioso para todos, ele é diferente para cada um de nós, porque cada um de nós tem uma necessidade diferente do outro, porque nós somos obras de nós mesmos, nós não somos iguais. Se nós nos comparássemos a uma escola, somos uma turma de crianças que estão sendo alfabetizadas. Já fazem alguns meses que nós estamos trabalhando com a professora nos alfabetizando. Alguns ainda estão no estágio de reconhecer os símbolos que formam a linguagem, as letras. Outros já estão silábicos, formando pequenas sílabas. Outros já formam palavras. Outros conseguem ler frases. Outros conseguem até interpretar o que leem. E outros, já bem mais avançados, já constroem novos termos, inventam novas palavras, já fazem textos pequenos. Essa ilustração é só para dizer que, na verdade, esse desenvolvimento ele depende de um trabalho, de um esforço que é individual, que é o trabalho de dedicação, que é o esforço de cada um em si mesmo para a realização do progresso, do aprendizado, do desenvolvimento moral. Para uns ele vai ser mais lento, para outro vai ser mais rápido, mas ele vai acontecer, porque isso faz parte da lei do progresso. No item 6, nós vamos ler que está presente, até o presente, a humanidade tem realizado progressos incontestáveis, que o homem já chegou a vários resultados importantes, e é impossível não perceber esses avanços, não reconhecer. Nós conversamos hoje com pessoas que moram do outro lado do mundo por videochamada. As notícias nos chegam com uma rapidez instantânea. As informações são instantâneas. Nós construímos máquinas capazes de substituir o homem nas suas atividades. Temos inteligência artificial que faz o trabalho que não é necessário ao homem. Nós já conseguimos resultado no tratamento de muitas doenças de forma profilática, preventiva e terapêutica. Mas ainda tem um progresso que nós precisamos fazer. Um progresso moral no sentido de desenvolver em nós a caridade, a fraternidade e a solidariedade. Porque é através do exercício desses princípios, dessas virtudes, que nós vamos combater as más tendências, as viciações. E nós reencarnamos com esse objetivo de aperfeiçoamento moral e espiritual. E se nós estamos juntos, vivenciando o desafio dessa doença, do isolamento social, do distanciamento, é porque nós precisamos colher algum aprendizado com relação a isso. Essas experiências é que vão nos possibilitar a compreensão da nossa responsabilidade com relação ao planeta, à humanidade,
que vão nos auxiliar a ampliar a nossa consciência com relação ao ser imortal que somos. Essas experiências são necessárias para destruir em nós aquilo que estimula o egoísmo e o orgulho. São experiências necessárias à elevação dos sentimentos. No item 7, nós vamos ver que a geração futura ela já é mais desembaraçada desses defeitos do mundo velho, né? Eles já são elementos mais depurados, são diferentes nos seus sentimentos. Ou seja, esse velho mundo que é caracterizado pelas crenças supersticiosas, por um Deus paternalista e caprichoso, esse mundo velho que é marcado por posturas individualistas, consumistas, preconceituosas, por atitudes violentas e irracíveis de subjugação e exploração, esse velho mundo calcado no egoísmo e as suas derivações está com os dias contados. Isso porque os sinais dos tempos diz que essa nova geração vai conduzir ao mundo, à humanidade, a uma transformação moral. É lógico que no tempo de Deus, não no nosso tempo, né? Mas a regeneração do orbe, ela vai acontecer pela regeneração dos seres que habitam esse orbe. E nós temos em nós esse pressentimento desse estado de coisas melhores. E nós já buscamos essa renovação nas relações, na renovação de nós mesmos e, consequentemente, de tudo que nos envolve. E nós sabemos qual é o preço a ser pago. E o preço é o sacrifício individual, a renúncia de si mesmo em busca da coletividade. O preço é a morte em nós, do egoísmo. Esse investimento ele é necessário para a nossa transformação e para a transformação da humanidade. Essas mudanças que antes aconteciam por cataclismos, agora não mais acontecerão dessa forma. A mudança não será pelas entranhas da terra se agitando, mas sim pelas entranhas da humanidade. Essa comoção, esses conflitos, as perturbações, elas são temporárias e necessárias para o restabelecimento do equilíbrio das coisas. Esses acontecimentos é que nos impelem a entender o que a doutrina muito nos esclarece, que a humanidade é um ser coletivo. Que a humanidade é um ser coletivo, apesar de ser formado por cada um de nós, seres individuais. Que cada espírito está ligado ao outro, independente do seu grau de evolução, independente do que faz em si e por si. Mas nós impactamos a vida uns dos outros porque nós estamos interligados, como que não existem barreiras que impeçam essas relações de trocas. E o Espiritismo contribui muito para essa transformação, para a nossa compreensão desse estado das coisas também. Porque quando o Espiritismo fala da relação entre os mundos visível e invisível, e do papel da humanidade na construção do mundo, no estado das coisas, ele fala de uma relação de pertença e responsabilidade do homem para com os outros e também para com Deus, porque nos coloca todos no mesmo patamar de filhos de Deus. O homem ele tem um compromisso para consigo e também para com os resultados das suas conquistas, porque ele é o resultado de si mesmo. Então, se nós colhemos hoje o que plantamos ontem, amanhã colheremos o que hoje for plantado.
E tudo aquilo que nós fazemos, ele impacta na vida dos outros, porque não só as nossas existências são solidárias, mas a nossa existência é solidária com os outros espíritos que fazem parte da grande família universal. E se nós somos reencarnacionistas, nós temos que perceber o seguinte, que nós estamos numa situação em que impactamos a vida do planeta e de todos aqueles que habitam esse planeta. O Espiritismo, ele nos traz a certeza da perpetuidade do ser espiritual, com essa alternância, ora a vida espiritual, ora a vida material. E esses dois modos é que permitem a realização do progresso, e isso nos conforta e nos consola, porque sabe que, mesmo errando, a gente vai ter a oportunidade de acertar. Mas isso também nos compromete no trabalho individual e no trabalho coletivo. O Espiritismo, ele vai nos trazer a fraternidade e a solidariedade como base para as relações. E vai dizer assim que esses sentimentos, na verdade, eles estão gravados em nós. Basta que a gente faça florescer esses sentimentos, que a gente permita que esses sentimentos sejam traduzidos nas nossas palavras, nas nossas ações, nas nossas práticas. Quando a gente permitir e desenvolver esses sentimentos, eles serão capazes de iluminar o mundo à nossa volta. Porque é através do sentimento de fraternidade e de solidariedade que nós vamos ter uma relação de família, de irmandade com a humanidade toda. Fraternidade, solidariedade, caridade não são palavras vãs. Elas têm uma razão de ser. Do sentimento de fraternidade nasce o de reciprocidade, que é o dever do homem para com o homem, do povo para com o povo. E é a partir desses sentimentos que nós teremos instituições mais proveitosas, que nós teremos o bem-estar social. Então, fraternidade, solidariedade e caridade, elas são fundamentais para o ser humano. São leis de Deus, ou seja, o desenvolvimento desses sentimentos, desses princípios ou virtudes, eles são imprescindíveis para a conquista da felicidade. E ninguém poderá ser feliz sem ter no coração esses sentimentos desenvolvidos. É isso que edifica o nosso espírito. E nós vamos ler no item 15 que a fraternidade, ela é a pedra angular da ordem social. Mas a fraternidade real, sólida e efetiva, ela está apoiada numa base inabalável. E essa base inabalável é a fé. Mas não é qualquer fé. É uma fé baseada na razão. É a fé racional. Ela tem por base a inteligência e ela não crê porque vê, mas crê porque compreende. É a fé que existe baseada, então, na compreensão dos fatos, na lógica. E por vezes a gente associa, né, fé com crença. Eu creio. Eu sei. Mas Joana, no livro Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, ela vai nos dizer que existe uma diferença entre crer e ter fé. Ela vai dizer que crer é uma experiência emocional, vem do coração. Mas saber é uma conquista da inteligência, porque a inteligência experiencia a realidade e se deixa arrebatar por ela. Então, fé não é crença. E fé a gente não prescreve, a gente não impõe, mas ela precisa ser ativa, ela precisa ter movimento. Então, vamos pensar assim: se existe uma doença que não reconhece distância, que não reconhece barreiras,
Mas existem orientações da ciência com relação aos cuidados da saúde, como o uso de máscara, higienização das mãos, distanciamento social. Qual é o meu movimento? Vai ser de realizar os cuidados com o corpo que a ciência recomenda? Ou vai ser ignorar isso porque eu tenho a crença que tudo vai passar? A fé raciocinada, ela vai nos dizer o seguinte: olha, a fase é difícil, é muito difícil, mas vai passar. Vai passar, mas precisa dos cuidados que não são necessários para o corpo, porque o corpo é um instrumento para o aperfeiçoamento do espírito. Então, não é a primeira vez que a humanidade passa por uma situação de pandemia, mas é a primeira pandemia em tempos virtuais, em tempos de comunicação acelerada, em tempos de verdades absolutas e muito contraditórias, né? Em tempos em que jamais se imaginou pudesse ser como são. Afinal, cada vez é mais frequente a gente ouvir notícias mentirosas, notícias preconceituosas, notícias de intolerância, notícias de crimes contra a vida por intolerância. E acho que isso são sinais dos tempos. Sinais de que parte da humanidade ainda se mantém nessa conduta inadequada de desrespeito aos interesses alheios, de violação de direitos, causando prejuízos materiais e morais, com condutas que não são dignas de quem pratica os ensinamentos de Jesus, de quem se diz agir de acordo com as leis de Deus. Sinais de que muitos espíritos ainda se comprazem com o mal, espíritos que ainda não estão convencidos de que o Deus é o mesmo para todos, que esse Deus justo, que esse Deus bom não pode querer nada de injusto para seus filhos. Então, amigos, é o momento da gente reflexionar assim. Que sinais dos tempos são esses? A quanto nós progredimos moral e intelectualmente? Será que o progresso que nós tivemos até agora assegura a nossa felicidade? Mas a felicidade verdadeira, não a felicidade terrena das paixões e dos vícios. A felicidade causada ou que está baseada no ter. Qual é a felicidade que nós buscamos? Qual é o progresso que nós queremos? Muitos de nós reencarnaram neste planeta com uma missão bem simples. Outros com uma missão mais poderosa, né? Que tinham por missão orientar seus parceiros, ter fama, projeção. Mas o fato é que todos nós temos uma missão que deve ser a prioridade, que é a missão de melhorar a nós mesmos diante dos desafios que nos são impostos na encarnação. Nós viemos à Terra, reencarnamos nesse orbe com um propósito, de vencer em nós mesmos as más tendências, o orgulho, a vaidade, o egoísmo, e sairmos daqui, voltarmos para a pátria espiritual com avanços, mesmo que mínimos, na área
da solidariedade, da fraternidade. E daí fica a pergunta: o que nós fizemos para impulsionar esse progresso e o que nos cabia nesta tarefa? Que possamos ficar com essa reflexão. Quais são os sinais dos tempos que nós trazemos em nós? Que tenhamos muita paz, que Jesus acompanhe a todos. Que assim seja. E agora, agradecendo por estas palavras maravilhosas, por estes momentos de reflexão, de lucidez, convidamos a todos para encerrar as nossas tarefas deste dia com uma prece, direto do nosso coração. E assim, vamos dizer: Pai de infinita bondade, muito obrigado por estes momentos de paz, por esses momentos de harmonia, por essas reflexões que nos fazem sentir melhores, que nos fazem pensar e que nos ajudam a projetar a nossa vida para um caminho mais certo, mais seguro. Obrigado, porque juntos, desta forma tão diferente, tão virtual, mas juntos, temos a oportunidade de nos reunir em Teu nome da mesma forma, com os nossos pensamentos, com os nossos corações. Pedimos, Senhor, que chegues à casa de cada uma das pessoas que estão ouvindo, que estão assistindo, e de todas aquelas que elas possam projetar nos seus pensamentos, para que se multiplique a Tua paz, a Tua luz e a Tua bondade por tudo aquilo que Tu criaste. Muito obrigado, Senhor.